Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fernanda Coalho, coordenadora de saúde e bem-estar aqui da Ouro Fino Saúde Animal. Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou a Nádia Giraldelli, enfermeira do trabalho da Ouro Fino Agrociência. Vocês perceberam, a turma aí da Ouro Fino Agrociência, estou hoje num cenário diferente. Estamos aqui na nossa irmã, na Ouro Fino Saúde Animal, e vamos falar, né, eu e a Fer e esses participantes especiais aqui, contribuir para falar desse tema que dá cor nesse mês, que é o Setembro Amarelo. E a gente não está sozinha aqui, não, né? Então, para nos apoiar nessa conversa, nós convidamos o Estevão Bianco, né, que é neuropsicólogo, clínico especialista em psicodiagnóstico e saúde mental, com foco em transtornos ansiosos e depressivos em adulto. E também é o pai do Estevão e da pequena Catarina. Perfeitamente. E também a doutora Daniela, né, médica do trabalho, da Ouro Fino Saúde Animal e Agrociência, médica concursada da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, emergencialista do SAMU, né, regional também de Ribeirão Preto, mestre em gestão em saúde, ergonomista e mãe, segundo ela, de 2 arteiros, o Ricardo e o Guilherme. Sejam bem-vindas, Dani. Obrigada. E a doutora Janete, né? Doutora Janete Santana, médica do trabalho da Ouro Fino Agrociência, especialista em medicina legal e perícia médica, bacharel em direito, membro titular da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e a mãe do Arthur. Sejam todos muito bem-vindos. E para começar, então, Estevão. Nesse Setembro Amarelo, né, o tema principal é Precisando, Peça Ajuda. E como amigos, né, parentes podem contribuir com um amparo a quem realmente está precisando? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E esse lema desse ano de 2023, do Setembro Amarelo, ele vem trazer um conteúdo bem interessante que é peça ajuda, né? Mas por trás desse conceito do peça ajuda, ainda existe um estigma muito grande sobre saúde mental. O que acontece? As pessoas hoje estão acostumadas, sempre estiveram acostumadas também, a perguntar com mais facilidade a respeito de um problema físico, a respeito de um distúrbio auditivo. É mais comum que a gente chegue para alguém e fala, puxa, você está bem, estou vendo que você está mancando, por exemplo, né? Mas quando há alguma doença mais oculta, como é o caso, por exemplo, da depressão ou da ansiedade, as pessoas têm um certo retraimento para poder chegar na pessoa e abrir esse assunto com ela. Então, geralmente, se cochicha, né? Esse é o tal do estigma. Geralmente fala, fulano de tal tem tal doença, né? Está afastada. Então, não é comum a gente conversar sobre isso. Esse estigma é importante a gente comentar, porque ele é um desafio que a gente precisa superar até chegar na pessoa que precisa de ajuda. Então, nós temos 2 grandes desafios aí. Chegar nessa pessoa que está precisando de ajuda. E o segundo desafio é fazer com que a pessoa que esteja precisando de ajuda, ela peça ajuda, o que também não é fácil. Então, vamos lá, identificando um pouquinho aquelas pessoas que supostamente estejam apresentando sintomas. A gente vai perceber aí uma alteração comportamental, né, e emocional nessa pessoa. Então, é muito comum a gente reparar que essa pessoa teve uma mudança repentina, uma mudança de algumas semanas para cá, por exemplo, no humor, ou no comportamento um pouco mais agressivo, ou no comportamento um pouco mais passivo, uma submissão além do normal, ganho de peso, né, diminuição de apetite e por aí vai, tá? Para o caso da pessoa que ainda apresenta, mas ninguém consegue identificar, nós temos então esse impasse maior que a gente chama do estigma. Por isso que o grande desafio é, quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais fácil da própria pessoa procurar ajuda, né? Nem sempre vai estar escrito e nem sempre a pessoa vai demonstrar com tanta facilidade, porque tem perfis de pessoas que são mais isoladas mesmo, mais quietinhas, e essas pessoas, por incrível que pareça, enfrentam essa barreira de abrir um assunto que é mais íntimo e mais pessoal. Então,
Então, a escuta empática nunca foi tão importante, né? De alguma forma é possível a gente abordar alguém que esteja diferente e chegar para a pessoa e falar, olha, estou aqui, viu? Sinto que você está um pouco diferente e se precisar de alguma coisa, conte comigo. É uma simples abordagem que pode fazer muita diferença. Nessas horas de dor emocional, a gente tem uma regrinha básica. Quem fala muito, pouco ajuda, viu? Então a gente precisa usar os dois ouvidos para poder estar mais próximo da dor humana, tá bom? Ah, Estevão, bacana, né? A gente tem empatia com o próximo. Agora, doutora Janete, eu gostaria de saber, né, quais os sinais e sintomas que a pessoa pode apresentar, né, que são característicos quando nossa saúde não está bem. O Estevão fez alguns comentários. O que você pode complementar para nós com essas informações sobre sinais e sintomas quando a saúde mental não está bem? É o seguinte, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite. E referente aos sintomas e sinais, nós temos diversos sinais e sintomas que indicam que uma pessoa não se encontra bem com a sua saúde mental. Nós temos a alteração do estado emocional, que é aquela pessoa que realmente, quando você chega no consultório, eles te procuram, eles estão ansiosos, depressivos, muito irritados, aquela pessoa que está com muita raiva. Essa alteração do estado emocional, ela pode ser uma alteração que surge repentinamente, como também uma alteração que surge gradativamente. É um dos sintomas, né, que você indica, que você percebe que essa pessoa realmente tem uma alteração do seu estado emocional, que é a saúde mental. Outro sintoma é a alteração do peso. É aquela pessoa que chega no consultório e fala, nossa, eu estou comendo desesperadamente. Ou se não, aquela outra pessoa que chega no consultório e fala, olha, doutor, eu não estou comendo nada. Já emagreci muitos quilos em poucos dias. Porque essa alteração do peso, ela também é considerada um sintoma que indica que essa pessoa não se encontra bem com a saúde mental. Outro sintoma é a alteração do sono. A pessoa normalmente chega no consultório e ela queixa, doutora, eu não consigo dormir. Quando eu durmo já são 3, 4 horas da manhã. Aí quando eu consigo dormir, acordo de hora em hora. Chega durante o dia, eu tenho um sono excessivo. Então, essa situação também é uma queixa que nós precisamos avaliar. Por quê? Porque é um sintoma que também é importante. Outra alteração que nós temos, o isolamento social. Quando o paciente chega para você e fala, ai, doutor, eu não aguento quando meus colegas vêm falar comigo, eu estou cansado, eu não quero ficar junto com a minha família, eu quero ficar sozinho no quarto, eu não quero conversar com meus colegas de trabalho. É outro caso também que você precisa avaliar e verificar. Aquela pessoa também que está o tempo todo com cansaço excessivo, a pessoa não... Tudo que você pede não está conseguindo, ela não consegue trabalhar, tudo ela está esgotada, também é um sintoma. Outro sintoma que é muito frequente é a alteração da concentração. Normalmente eles chegam no consultório e falam, nossa, doutora, eu não consigo trabalhar como antes. Antes eu fazia diversas coisas no dia, hoje não. Hoje eu faço poucas coisas porque eu não consigo concentrar. Então, na verdade, nós temos diversos sinais e sintomas que indicam que a pessoa não se encontra bem pessoalmente. E nem mesmo com a saúde mental. Alguns deles são esses que eu falei no momento. Ah, muito legal, né? A doutora trouxe aí diversos sinais e sintomas que realmente nos traz o alerta, né? Até no nosso convívio no ambiente de trabalho, a gente está sempre olhando para o nosso colega e avaliando realmente se ele possa, né, estar entrando em algum quadro aí de um transtorno mental. Bom, e aí a gente sabe que hoje tem aumentado cada vez mais, né, os índices em crianças e em adolescentes, né, sobre a questão de transtornos mentais. Então, Dani, quando que a gente percebe realmente quais são os sinais e sintomas que a gente precisa observar, né, que a gente percebe que está se agravando um transtorno de saúde mental, né, nessa faixa de idade? Fer, ótima pergunta, ótima colocação. Muitas vezes a queixa no ambulatório não é da pessoa que está ali presente, mas está relacionado ao ambiente de trabalho. E o bem que a gente tem mais precioso em casa é a nossa família e muitas vezes está atrelado
aos filhos. Então, a minha resposta não é só como profissional da área. A minha resposta também é como mãe. É muito importante a gente estar próximo a eles. É muito importante a gente ser amigo deles. Só que a gente não pode esquecer o nosso papel mestre. Nesse caso, eu sou mãe. O Estevão é pai. O meu esposo é pai. A Janete é mãe. E a gente não pode perder essa referência. Então, assim, é o arroz e feijão. A gente precisa olhar os nossos filhos. É no dia a dia. É no sentar na mesa e, de repente, não conversou o que aconteceu na escola, se está tudo bem. Por que não quer falar? O que está acontecendo? E se a gente não tem o hábito de conversar, de olhar, de parar para ouvir. O Estevão fez uma colocação excepcional. 2 ouvidos. A gente precisa ouvir. Muitas vezes ele quer até falar, está passando por uma situação e ele não consegue trazer isso. Só que muitas vezes a gente não deu a abertura necessária. Né? Então, é esse olhar, é o estar presente. Ah, mas o meu filho só fica com o quarto trancado. Ele pode ficar com a porta fechada, mas trancado não. Você é mãe, não é a sua casa. Você vai bater e você vai entrar. Sim, você vai entrar no quarto. Crianças menores, pais, não tenham receio de olhar o conteúdo que seus filhos estão acessando na internet. Isso é de extrema importância. O que meu filho está acessando? Por que ele está acessando isso? Provavelmente, os meus 2 são pequenos. Mas o pessoal que tem os adolescentes em casa, esses desafios de baleia azul, esses desafios que a gente escuta hoje em dia, não é uma realidade longe, é uma realidade que muitas vezes está na escola do meu filho. E eu preciso estar próximo a isso. Então, assim, pais e mães, assim, não é invadir a privacidade, mas exerçam o papel de vocês. É esse papel mesmo que você tem que ter. E muitas vezes eles querem... Eu tinha uma conhecida que ela falava assim, criança gosta de rotina, criança gosta de ser exigida. E hoje eu entendo um pouco isso, que se a gente não traz um pouco o tom, a gente perde. E o estar junto, com quem que seu filho sai, para onde vai, que horário volta, conversar, trazer alguns temas. Filho, você já viu sobre isso aqui? Tem alguém na escola que já comentou alguma coisa? Eu acho que às vezes alguns assuntos tabus, a melhor forma da gente conversar da gente resolver é a gente estar conversando. E, como vocês trouxeram, a gente tem que procurar ajuda especializada. Mãe, pai, percebeu que tem alguma coisa estranha? Vamos primeiro você saber como abordar. Estamos à disposição no ambulatório, tem um convênio também, para se quiser marcar alguma coisa. Vamos fazer uma avaliação dessa criança, desse adolescente, vamos conversar na escola. A escola é, assim, a nossa maior aliada. Se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa... E está próximo, Fer, não tem assim receita mágica, está todo mundo sujeito. Uma coisa que eu brinco muito, hoje eu acho que não possa acontecer comigo, mas dia de amanhã é uma surpresa, está todo mundo, eu falo que na mesma piscina. Então, ter esse olhar um pouco mais atento, e não quer dizer que se acontecer alguma coisa, Fer, foi por minha negligência. Mas eu tenho que ter uma consciência tranquila que no que eu poderia estar contribuindo, eu estava presente. Eu acho que a grande mensagem é essa. Tem alguma coisa que não está legal? Precisa ser vista. Como o Estevão trouxe, não é alguma coisa orgânica que é visível. E não tem um instrumento, um exame que eu faça, puxa, você está 30% depressiva. Não, você está 70%. É uma coisa que é pessoal. E também está muito atrelado ao que a gente traz de valores e de história de vida. É verdade, doutora Daniela. Quer completar? Fique à vontade. Muito bem comentado. O profissional de saúde não é privilegiado na educação dos filhos, né? Pelo contrário, a gente tem também uma pressão muito grande para que possamos fazer da melhor forma possível e constatar aquilo que a gente passa para os nossos pacientes também. Então, quem está certo na jogada aí é quem está 100% no momento presente, na hora que tem que estar, né? É na hora que o filho está dando um sinal de que você precisa sentar com ele, olhar para ele, e simplesmente estar presente. E hoje é muito difícil a gente estar presente num local. Geralmente é incômodo para nós, né? Então a gente precisa pegar o celular e ver o que está acontecendo, o que aconteceu no hospital e por aí vai. Então eu acho que a presença se resume, porque a criança ela é 100% presente, né? A criança ela está simplesmente ali e a gente geralmente não está. É só um comentário. Às vezes a gente até tá, mas está com a cabeça em outro lugar, né, Estevão? Não é a presença, né?
Bom, é muito comum a gente ouvir falar, né, que está aumentando os casos de pessoas com depressão, com algum desconforto, algum problema mental, crises de ansiedade. Então, eu gostaria de saber, doutora Daniela, por que está tão frequente aí na nossa sociedade esses casos? Nádia, a nossa sociedade, cada vez mais, é uma sociedade de consumo, é uma sociedade que a gente tem informação, nós somos bombardeados por informação a todo momento. Você acorda, você já tem informação no seu WhatsApp, você vai dormir, está recebendo informação. Na internet, a todo momento é publicado muita coisa. Em todos os lugares nós somos cobrados. É cobrado no horário para chegar no trabalho, é cobrado o horário da escola das crianças, é cobrado o horário para você chegar na sua casa, para você ter a janta. Então, essa rotina que nós temos cada vez mais acesso à tecnologia, nos ajuda muito. Mas também ela tem um preço. A gente paga esse preço todo dia para estar conectado, para estar conversando, para ser referência, para dar o melhor a todo momento. É como se a gente não pudesse nunca cometer um erro, né? Então, o que a gente lê em relação a isso? Que a gente precisa buscar um equilíbrio, achar um meio termo. Hoje, as doenças mentais, em questão de afastamento dentro do trabalho, elas superaram os outros tipos de doença. O CID-F é um dos CID mais apresentado. E não é necessariamente isso ocasionado pelo trabalho. É pela nossa sociedade, que tem cobrança a todo momento. E buscar esse equilíbrio, buscar momentos de lazer, buscar momentos de descontraimento, e eu dividir o meu tempo, eu dividir a minha energia, eu acho que isso é uma fórmula mágica para a gente conseguir equilibrar. Se a gente pensar nos nossos pais, o que era a realidade dos nossos pais? Quais eram as preocupações há 30, 50 anos atrás? E o que a gente tem hoje? Então, a sociedade moderna, ela traz esse preço para a gente, e é um preço que a gente precisa ponderar o que vale a pena a gente escolher, o que vale a pena a gente direcionar a nossa vida. E é o dosar, né, Estevão? Acho que você pode complementar um pouco melhor. Você fez um apontamento muito coerente. Na pandemia, por exemplo, o Tedros Adhanom, né, fez uma recomendação muito interessante, que ele fez, gente, nós estamos percebendo um excesso, uma sobrecarga muito grande de trabalho pelo home office e pelas demandas que vão surgindo, que não dão conta de serem resolvidas na empresa. E a gente precisa equilibrar isso de alguma forma pelo excesso de ansiedade que isso está trazendo, inclusive complicações no lar também da família. E a recomendação foi justamente essa que a Dani pontuou muito bem. Excesso de trabalho, aumente também o excesso de lazer. O excesso social, mais passeios, mais família, mais tirar o foco, é o tal da descompressão, né? E essa descompressão na pandemia foi crucial para não surtarmos, né? Então isso é um ponto importante. Outro dado também muito relevante, que o Brasil, para quem não se recorda, é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né? E em depressão também da América Latina. A ansiedade e depressão ocupa aqui, a cada 10 pessoas, 4 têm um transtorno não diagnosticado. Então, basta, se a gente colocar mais 5 pessoas aqui, 4, a gente vai ter uma surpresa aqui, né? Certo? Muito bom, Estevão. Acho que você já respondeu um pouquinho dessa pergunta que eu vou fazer. Você já deu uma dica aí, que uma das ferramentas é a descompressão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais as ferramentas que a gente pode usar para a gente se livrar realmente dessas situações tóxicas que vão, né, tomando conta da gente no dia a dia, fazendo a gente realmente levar a ter esses problemas mais graves de saúde mental. Quais são as dicas aí que você tem para dar para a gente? Muito interessante a pergunta. Como que a gente define a toxicidade de um evento, de uma situação? Em decorrência do transtorno que aquilo traz para mim, do prejuízo que eu estou tendo em relação àquele convívio, né, aquele ambiente ou aquela relação. Hoje, na verdade, tudo é relação. Não existe ambiente tóxico sem um membro ali dentro, sem 2 pessoas convivendo. Então, um ponto importante aí, gente, é o seguinte, que eu quero passar um conceito para vocês muito útil no dia a dia. Existe uma palavra que se chama sofrimento, existe uma palavra que se chama dor. Toda vez que a gente está no processo de indecisão, ou seja, estou passando por um processo, seja num relacionamento abusivo ou num ambiente tóxico, mas que eu não consigo tomar uma decisão para sair daquilo, eu estou caindo no sofrimento. E não existe
ansiedade e depressão na dor, por incrível que pareça. A dor, ela não mata, mas a ansiedade, sim. O sofrimento, sim. Então, quando a gente está no sofrimento, é onde acontece a ansiedade e a depressão. Então, o sofrimento é quando eu perduro na indecisão. Então, eu não estou tomando nenhuma decisão, vou tentar empurrar a situação que eu estou, possivelmente eu vou desencadear um transtorno de ansiedade ou depressão, né? Então, quando a gente toma uma decisão, a gente fica com a dor. Mas a dor, gente, é impressionante o que ela faz com a gente. A dor, ela tem um poder enorme de transformar a vida e renascer das cinzas realmente. Uma pessoa sábia, uma pessoa vivida, ela passou por muitos episódios de dor, mas não necessariamente de sofrimento. Porque o sofrimento, ele realmente derruba. A dor, ela eleva a gente. Então, resumidamente, como perceber se eu estou num processo que vai me trazer prejuízo? Estou tendo algum processo de indecisão no meio disso que eu não estou conseguindo tomar? Então, estou no processo de sofrimento. Sofrimento desencadeia transtornos mentais. Tomei decisão, não estou mais no sofrimento, estou na dor. Ótimo, a dor parece insuportável, mas não é. Vai passar. Opte sempre pela dor quando for possível, viu? Bom, esse mês, na Ourofina Grossiência, nós lançamos um programa de qualidade de vida, mais cuidado. E ele é composto por 3 pilares: saúde, mais lazer e cultura e mais equilíbrio. A doutora Daniela participou de forma bem efetiva conosco, né? E, doutora, eu queria que você contasse um pouquinho o que esses pilares vão contribuir para a nossa promoção da nossa saúde, a prevenção do suicídio e os cuidados aí, de um modo geral, para o nosso bem-estar. Nádia, primeiramente eu queria parabenizar por um programa pioneiro como esse, o Mais Cuidado. A empresa está de parabéns, porque é um olhar voltado para o cuidado, para o carinho do seu colaborador. Quando a gente fala saúde mental, quando a gente fala equilíbrio, quando a gente fala lazer, é um tripé que ele precisa andar junto. 3 pontos definem um plano. E aí realmente vai ser definido. O Estevão colocou, eu também falei, da gente equilibrar trabalho, lazer, trabalho, família. Não adianta a nossa vida, a nossa rotina ser apenas casa, trabalho. A nossa vida, ela tem que estar dividida. A nossa energia precisa estar dividida. Eu passar por momentos de estresse, seja no meu trabalho, seja na minha família, é normal. O grande problema está quando a gente não consegue se recuperar desse estresse. Vou falar um pouquinho eu como emergencialista. A minha dose de estresse no plantão, ela é potencial. E eu adoro, por isso que eu escolhi fazer isso. Só que eu me recupero dele. A partir do momento que eu vejo que eu não consigo me recuperar daquilo, aí isso está gerando sofrimento para mim, uma lanterna que se acende. Eu buscar na minha vida, de uma forma geral, eu equilibrar isso, eu conseguir olhar isso, eu conseguir dosar isso é o segredo. E mais uma vez, foi colocado do ouvir mais. Não é só comigo, mas também com as pessoas que estão ao meu redor. Ninguém consegue ser feliz sozinho, ninguém consegue um bom resultado, só ele a todo momento. Eu posso até elevar a régua do time, da empresa, mas eu levo por quanto tempo? O meu time precisa subir comigo. Então, eu preciso olhar quem está do meu lado. Eu preciso fazer esse movimento. Então, eu entendo que isso é o cuidar. Eu ter atividades prazerosas no decorrer do meu dia, isso é importante. Lógico que eu não consigo parar a minha atividade no potencial para ler um livro, para ir fazer uma compra, mas eu posso ter momentos no dia que me proporcionem prazer. E uma coisa que a gente não pode deixar de pensar é, durante o seu dia, o que te dá prazer? O que te faz bem? O que me faz bem? Eu ter um bom atendimento. Eu saber que a minha equipe está 100% comigo para eu gerar aquele atendimento para aquele colaborador. Isso, para mim, é muito prazeroso. Você, aí, o que te dá prazer no seu ambiente de trabalho? É alcançar a sua meta? É receber um elogio? É reconhecimento de um amigo seu? Então, esse olhar, eu estou em busca do quê? Dinheiro, ninguém faz nada gratuito, senão seria uma ONG, tá? A gente está em busca de dinheiro para a gente levar para a nossa família, para gerar o lazer, para gerar o bem-estar lá com eles. Mas, se for só dinheiro, eu acho que a gente perde um pouco a essência. A gente precisa olhar para esse cuidado, a gente precisa olhar para esse bem-estar.
Talvez a Janete e o Estevão possam complementar isso. Se eu estou num ambiente e aquilo lá não faz mais sentido para mim, será que é o ambiente correto para eu estar? E é um exercício que a gente também, às vezes, tem que fazer, se às vezes é um ciclo que se encerrou naquilo ou não. Não, é um ambiente que eu gosto, é um ambiente que eu vejo que a empresa se importa comigo, é uma empresa que eu vejo que quer somar para mim. Será que não é um momento que eu estou trazendo outras coisas do meu dia a dia e eu preciso equilibrar? Porque muitas vezes não é no emprego, muitas vezes eu estou trazendo coisas de casa, porque a gente é um mar de sentimento, e quando a gente vai a fundo, a gente vê que tem outras coisas associadas e que a gente precisa equilibrar. Então, eu acho que essa reflexão cabe. Eu acho que cada vez mais as empresas vão investir em saúde mental, vão investir em programas de qualidade de vida, para a gente aprender a dosar. E isso é como se fosse um sacerdócio. Não adianta eu fazer isso hoje, aqui agora. Eu preciso fazer isso diariamente. Eu preciso fazer isso na minha casa, eu preciso fazer isso no meu trabalho, eu preciso fazer comigo mesmo. Muitas vezes os meus fantasmas são apenas meus, não são dos outros, mas eu acho que é o outro que vê problema em mim. Então, eu acho que é um exercício diário. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Excelente, excelente. Essa questão do ambiente tóxico, por exemplo, né, retomando com seus apontamentos, será que a gente se pergunta também se nós não estamos contribuindo para essa toxicidade? Será que a gente não traz de casa ou da nossa própria personalidade um comportamento a mais que prejudica o próximo, que prejudica o ambiente, o negativismo, o excesso de preocupação, né, cochicho ou fofocas? Então, eu acho que é um trabalho árduo, mas é necessário. É um levantamento e uma reflexão profunda de nós mesmos. Aliás, dizem que a Terceira Guerra Mundial não vai ser mais externa. É uma guerra com nós mesmos, né? Com as nossas imperfeições, com as nossas tendências, que é o que está ligado agora à nova transformação que a gente precisa no mundo. E aí a importância do autoconhecimento, né, Estevão? A gente fala muito sobre isso, né? Que acho que é muito do que a Dani trouxe, que o Estevão falou, que a gente precisa se conhecer, né, para a gente conseguir detectar todos esses pontos aí, para a gente ver onde de fato a gente precisa melhorar. Bom, pessoal, a gente está chegando já no fim aqui do nosso bate-papo. E para finalizar, né, eu queria muito que vocês pudessem compartilhar algumas dicas, uma mensagem final para os nossos colaboradores da Ouro Fino. Vamos começar com você, Estevão. Vamos lá. Eu queria mencionar a nossa professora filósofa Lúcia Galvão, que todo mundo já sabe, né, quem ela é, seguem ela provavelmente. E ela traz uma ilustração muito interessante. Quando a gente tem uma mesa com 4 pés e um pé ele se desloca por algum motivo ou cai, ainda se sustenta, quando quebra mais um, provavelmente a mesa não fica de pé. E esses pés a gente poderia trazer para um lado mais subjetivo como se fossem os nossos problemas, né? Por exemplo, uma perda significativa, uma perda de um emprego, uma perda de um ente querido, ou um processo de doença que a gente esteja passando, parece que os pés ficam cambaleando ali, né? Querendo cair. Mas existe uma situação que essa mesa não cai, nem se os 4 pés forem retirados. E essa situação, ela é quando a gente tem uma âncora que puxa e prende para cima essa mesa da vida. Assim como uma samambaia, por exemplo, que a gente prende no teto, né? E a pergunta interessante vem de uma reflexão que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aliás, foi a primeira sociedade do mundo a trazer uma evidência científica de que existe uma enfermidade moral antes de uma enfermidade cardiológica. Isso é muito interessante, que até a pressão arterial se pode hoje regular através de um perdão, por exemplo. Então, de novo, o autoconhecimento e, de novo, quanto os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas interpretações diante das situações, o quanto isso promove saúde, cura, né? Então, são evidências científicas. O Instituto de Psiquiatria da USP também abriu um departamento para estudar o campo da espiritualidade na vida das pessoas, porque é uma determinação, principalmente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falar sobre espiritualidade com o paciente. Porque a espiritualidade, ela não está ligada à religião, está ligada a um propósito de vida. E o propósito de vida muda a nossa vida literalmente, inclusive a parte orgânica. Então a prática de um perdão verdadeiro, que não é aquele só de falar, tá tudo bem, segue a vida, não.
Perdão verdadeiro, olha lá, é quando a gente muda a nossa emoção sobre aquele agressor. Quando a gente já consegue interpretar de uma forma diferente aquela pessoa que antes era o algoz, que promoveu algo para mim, esse é o verdadeiro perdão. Isso promove mudanças e tem pesquisas científicas saindo aí sobre o tema, tá bom? Bom, doutora Janete. O meu recadinho para os trabalhadores é que, quando eles perceberem que houver algum sintoma, que eles não estão se sentindo bem, que eles procurem o consultório médico para que possamos auxiliar, encaminhar e verificar a melhor situação que possamos resolver no momento. Além deles também, eles podem avaliar, né, os seus familiares com esses sintomas, podem avaliar os seus colegas de trabalho, para que juntos possamos auxiliar com a melhor decisão. Dani. Fer, eu quero trazer, se a gente pudesse investir em alguma coisa, eu, pessoa, se eu fosse investir em alguma coisa na minha vida, investir numa coisa que chama rede de apoio. Que quer faça sol, quer faça chuva, são aquelas pessoas que vão estar ali com você. Hoje, quem que é a sua rede de apoio? Então, muitas vezes, quando o Estevão traz a questão de dor, pessoas que passaram por situações cruciais, desumanas, e elas estão lá inteiras e vivendo, resilientes. Você fala assim, gente, e muitas vezes aquela pessoa tinha uma âncora, que ele traz, né, o termo âncora, e eu falo como rede de apoio. Busquem essas pessoas. Pode ser familiar, pode ser amigo, pode ser um mentor que você tem, invista nisso. São essas pessoas que muitas vezes vão abrir um horizonte para você conseguir enxergar alguma coisa de uma forma diferente. Olhe para a pessoa do seu lado. Muitas vezes é você que vai ser a âncora dessa pessoa. E muitas vezes você acha que o seu problema é ruim e a pessoa do seu lado tem um problema muito mais grave que o seu. E muitas vezes é essa pessoa que vai fazer você despertar e que você vai ajudar. E fazer esse exercício não é, vou fazer no final do ano, vou fazer na pandemia, na questão da empatia. É um exercício diário. E a vida, ela está a todo momento trazendo essas situações para a gente. Então, invista em rede de apoio. E para as pessoas que trazem, às vezes, um sentimento ruim, a gente traz o Setembro Amarelo na questão de prevenção de suicídio. Só quero trazer um dado que, às vezes, as pessoas não sabem. No mundo, morrem 700 mil pessoas ao ano por suicídio. E no Brasil esse número é de 14 mil ao ano. É um número considerável. Se você sente que alguma coisa não está legal em você, por favor, procure ajuda. Muitas vezes você é visto, mas você não sabe. Então a gente tem a obrigação de falar para as pessoas que a gente gosta, ou para as pessoas que a gente admira, por qualquer que seja a atividade que ela faz, e que você fala assim, nossa, que legal que aquela pessoa faz aquilo. Se dê o trabalho de falar isso para ela. E muitas vezes é um bom dia, é uma frase que alguém fala para você que você não esperava, e isso muda a direção de muitas pessoas. Meu recado é esse. Muito obrigado. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês por ter contribuído, né, para a gente poder falar desse tema, dessa causa tão importante, né? Então, a gente não deve esquecer, pessoal, precisando, peça ajuda. Isso aí, turma. Usem e abusem dos benefícios que a Ouro Fino oferece, né, para esse cuidado, tanto na saúde animal como na agrociência. São diversos aí as oportunidades que vocês têm, né, para pedir ajuda. Então, contem sempre com o nosso apoio e uma excelente semana a todos.